Será que ajuda ou atrapalha? Olha, quando o assunto é criança superdotada, a ideia de criar programas especiais sempre levanta uma dúvida que, nossa, assombra pais e educadores. A gente está nutrindo um gênio ou criando alguém isolado socialmente? Hoje, a gente vai desvendar esse paradoxo social da superdotação. E na raiz de toda essa discussão tem um medo muito profundo e super genuíno que muitos pais de crianças com altas habilidades compartilham. É aquela preocupação com o futuro social dos filhos, sabe? E essa frase aqui, dita pela mãe de uma criança superdotada, captura perfeitamente essa ansiedade. Mas eu quero que meu filho seja um bom vizinho. É aquele desejo de que a inteligência fora da curva não acabe virando uma barreira, né? Um muro que impede a conexão com as pessoas, com a vida em comunidade. Essa preocupação toda acaba virando uma pergunta principal. Será que esses programas para superdotados realmente atrapalham uma adaptação social? Essa é uma crença bem comum na educação. A ideia de que, ao separar essas crianças, a gente está, de alguma forma, sacrificando as habilidades sociais delas em nome do intelecto. Mas e se essa crença estiver completamente errada? Acontece que, por mais de 70 anos, uma montanha de pesquisas vem mostrando exatamente o contrário. A intuição, nesse caso, parece que não bate com os fatos. Olha só que interessante. Uma grande revisão de vários estudos revelou uma coisa bem surpreendente. Em grupo, as crianças superdotadas que participavam de programas especiais eram vistas como mais confiáveis, honestas, socialmente competentes, seguras de si, corteses, cooperativas, estáveis e até bem-humoradas. Ou seja, elas não só se ajustam bem, como muitas vezes desenvolvem habilidades sociais até superiores. Ok, se a evidência é tão clara, por que essa confusão toda continua? A resposta, provavelmente, está nas palavras que a gente usa. Todo o debate fica meio nebuloso porque a gente acaba confundindo dois conceitos que são fundamentais, mas muito, muito diferentes. Primeiro, a gente tem a socialização. Pensa nela como o processo de se adaptar, de absorver as crenças e os valores da sociedade. Basicamente, é sobre se encaixar. E para uma criança que já se sente diferente, essa busca por se encaixar pode acabar virando uma jornada de se afastar de quem ela realmente é. Agora, do outro lado, a gente tem o desenvolvimento social. Isso aqui é um processo bem mais profundo, sabe? Envolve ter consciência dos outros, se preocupar com a humanidade e, principalmente, construir relacionamentos que são genuínos e bons para todo mundo. É um caminho que leva para a autoaceitação e para a autorrealização. E quando a gente coloca um do lado do outro, a diferença fica gritante. De um lado, a socialização, que busca conformidade e tem o risco da pessoa se sentir alienada de si mesma. Do outro, o desenvolvimento social, que busca a autorrealização e resulta em relacionamentos de verdade. O contraste é enorme, né? Então tá bom. Como é que a gente constrói essa ponte para o verdadeiro desenvolvimento social? A resposta parece estar em 4 pilares, que são como a fundação para construir um eu social saudável. Bom, a base de tudo começa em casa, com um ambiente que respeita a criança, com pais que valorizam a diversidade. Depois disso, vem um passo que é crucial: o contato desde cedo com outras crianças superdotadas. Só mais pra frente, lá na adolescência, quando a identidade já está mais forte, é que a conexão com o mundo de forma geral se torna mais fácil e produtiva. Mas não é só o ambiente externo que conta, claro. Existe toda uma jornada interna acontecendo. Como uma criança aprende a se conectar de verdade? É um processo que parece seguir algumas etapas bem definidas. Olha só, esse caminho começa com autoconsciência, com a criança se entendendo. Depois vem a descoberta de almas gêmeas intelectuais. Se sentir compreendido por elas leva à autoaceitação. E é só com essa base bem sólida que se torna possível reconhecer e, mais importante, apreciar as diferenças nos outros. A grande lição aqui é que a aceitação do outro começa com a aceitação de si. Só que essa jornada não é um caminho único para todo mundo. As pressões sociais acabam criando rotas diferentes para meninos e meninas, com desafios bem distintos para cada um. Para os meninos superdotados, o grande desafio costuma ser o retraimento, sabe? Quando eles percebem que as brincadeiras e as regras que eles criam são complexas demais para os colegas, eles muitas vezes são rejeitados. E como eles são muito sensíveis, essa rejeição dói. A reação mais comum é se afastar para se proteger, o que infelizmente pode levar ao isolamento.
Já para as meninas, o desafio é a conformidade. Elas percebem muito rápido as regras sociais e sentem uma pressão enorme, como se tivessem que escolher entre desenvolver seus talentos ou ser aceita pelo grupo. E muitas vezes a escolha é esconder a própria inteligência para não se destacar só para pertencer. É uma situação bem complicada. E isso tudo nos leva a um último mito, um que é bem persistente. Aquele medo de que, ao juntar crianças superdotadas, a gente estaria criando uma elite arrogante. A realidade, porém, é surpreendente. Interagir com colegas que estão no mesmo nível intelectual pode ser uma experiência de muita humildade. Pela primeira vez, a criança percebe que não é a única que sabe tudo sobre dinossauros ou que é a melhor em matemática. Isso, na verdade, ajuda a controlar a arrogância em vez de criar. Resumindo, as lições são bem claras. Ser superdotado significa ser diferente de e não melhor que. O convívio com pares de verdade ajuda a normalizar a experiência deles. Entender os próprios dons gera compaixão pelos outros. E a arrogância? Bom, ela geralmente nasce da insegurança e não da inteligência. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. No fim das contas, qual é o verdadeiro objetivo? Uma criança que simplesmente se encaixa, se conformando ao que esperam dela? Ou uma criança que verdadeiramente se conhece, se aceita e, a partir daí, consegue se conectar de forma genuína e profunda com o mundo?